Boa noite. A minha ideia aqui hoje é discutir com vocês e incutir uma curiosidade a respeito da desmistificação da genética na medicina. Todo mundo tem uma ideia de genética como uma coisa inatingível e eu vou tentar mostrar para vocês hoje que, na verdade, não é tão assim. Na verdade, com a conclusão do projeto Genoma, nós tivemos muito mais dúvidas do que respostas. Então, esse projeto, que já terminou aproximadamente 10 anos, ele, na verdade, gerou uma gama muito grande de novos projetos. E esses novos projetos foram desmembrados em diversas áreas do conhecimento e têm mostrado uma série de características que antigamente seriam inimagináveis que nós pudéssemos ter acesso a elas. Uma outra consequência bastante importante do desenvolvimento desse projeto e do aumento do conhecimento nessa área foi a queda vertiginosa dos custos dos exames. Então, hoje, fazer uma investigação genômica é infinitamente menos custoso do que era há 10 anos atrás. Então, hoje, esses exames estão cada vez mais popularizados e cada vez mais sofisticados em relação aos dados que eles fornecem. Então, no início, como eles eram mais simples e demoravam mais tempo para ser realizados, a quantidade de informação para cada genoma estudado era 10, 100, 1000 vezes menor do que hoje nós temos nos exames de rotina. Isso tudo teve uma implicação em relação à medicina. Por exemplo, no início, a medicina era basicamente estipulada em relação a um resgate da situação de doença para voltar à condição de saúde. No século II, Galeno realizou um tratado de medicina que foi vigente por mais de 1500 anos. E ele era baseado principalmente em observações de sintomas e que era utilizado para estabelecer um estado de doença ou saúde. No século XIX, William Osler, que também era um médico bastante renomado e famoso pelas suas colocações, dizia que a medicina talvez um dia se tornasse uma ciência desde que fosse compreendida a variabilidade dos indivíduos. Com o advento das técnicas genômicas, o conhecimento dessa variabilidade tornou-se mais palpável. Então, a medicina pode não apenas partir de um estado de resgate da condição de saúde, mas sim atuar de modo preventivo. Antes que o indivíduo manifeste uma condição de doença, ele pode ter uma informação para que essa saúde não se perca ao longo da vida. Então, essas consequências levaram a benefícios substanciais. Um dos benefícios foi principalmente o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento. Então, elas permitem que os testes sejam mais baratos, ela agrega uma quantidade de informação muito grande e permite uma análise precisa das condições hereditárias do indivíduo. Isso permite também extrapolar a medicina para um aspecto translacional. O que significa isso? O fato de retirar a informação da pesquisa e trazer direto para o leito do paciente com uma aplicação direta. E, mais ainda, esse resultado leva ao que a gente chama de medicina personalizada, ou seja, baseado em todas essas diferenças individuais que caracterizavam a arte da medicina, de modo a fazer com que resultados possam permitir uma medicina personalizada, individualizada a cada caso. Atualmente, o que mais se beneficia desse tipo de abordagem é a oncologia.
aqui nesse quadro de Tarsila do Amaral, Operários, eu quis representar justamente a variabilidade humana. Então, essa variabilidade humana que nos caracteriza e que foi tão dificilmente foi entendida, né? Então, ela começa a ser elucidada através do estudo do que nós chamamos de polimorfismos genéticos. Então, todos os indivíduos apresentam esses polimorfismos genéticos, o que nos caracteriza efetivamente como indivíduos dentro da espécie humana. E somos extremamente variáveis. Essa individualidade, ela pode ser agrupada em populações, em etnias, mas esses subagrupamentos, eles são bem sutis diante da individualidade própria de cada um. Uma outra coisa bastante característica que não podemos deixar de citar é a influência ambiental. Nós não somos apenas as características hereditárias que herdamos de nossos ancestrais, mas também uma interação entre essas características e todos os fatores ambientais que são vigentes desde a época em que estamos no útero materno. Então, aqui mostrando, mesmo que eu tenha dois indivíduos geneticamente iguais, gêmeos monozigóticos, eles vão apresentar características distintas atribuídas por essa interação ambiental, que é própria de cada indivíduo, mesmo que eles sejam geneticamente idênticos. Para isso, então, a popularização dos exames genéticos é uma ferramenta fundamental. Então, hoje existem diversos testes que podem ser utilizados com finalidades muito peculiares. Então, temos testes envolvendo os cromossomos, as características gênicas e mesmo os testes metabólicos que podem nos dar uma inferência sobre essa situação. Aqui eu coloquei alguns exemplos de como esses testes podem ser realizados. Então, eles podem, por exemplo, fornecer dados sobre a performance de um indivíduo em relação a um esporte, em relação a uma determinada resistência física, alguns aspectos comportamentais, resistência ou tolerabilidade a drogas e mesmo suscetibilidade a doenças. Então, podemos hoje caracterizar não apenas informações comportamentais ou de características, mas também as próprias características do indivíduo envolvendo o seu estado de saúde ou doença. Se ele vai ter uma predisposição ao desenvolvimento de uma doença, se ele tem uma tolerabilidade a um determinado tratamento, ou mesmo se ele pode achar o seu parceiro ideal, escolhendo determinadas características genéticas que possam favorecer o seu estado reprodutivo. Então, obrigada.